E vamos meditar na palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia num texto muito conhecido, e eu quero meditar com você nesse texto de 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. E nós leremos o versículo de número 2 a seguir. 1 Reis 17, 2 a seguir. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quantos acharam o texto, diz amém. Diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, ou de Carite, que está junto do Jordão, adiante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Verso 8: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazemo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E quantos podem dizer amém? Glória a Jesus. Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco de forma muito especial. Senhor, eu te glorifico, fale conosco nessa noite, porque a tua palavra é perfeita, a tua palavra é boa, agradável aos nossos ouvidos e também ao nosso coração. Em nome do Senhor, que cada um que veio aqui nessa noite saiam daqui edificados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento, aqueles que podem, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, o capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos perceber que Elias, ele aparece em cena em um tempo de crise nacional. Israel estava vivendo uma crise, e não somente uma crise moral, mas também uma crise espiritual. Estava vivendo também, no capítulo 17, uma seca, escassez, e também o juízo de Deus.
porque o povo estava se curvando diante de Baal, diante de Azeras. E a Bíblia vai nos dizer que Elias se levanta nesse contexto, ele surge nesse contexto de caos que Israel estava vivendo, como uma voz profética. E quando ele se levanta, a Bíblia vai dizer que ele surge, e ele era um homem que vivia sempre diante da face do Senhor. Uma das marcas profundas da vida de Elias é porque Elias tinha uma vida de intimidade com Deus muito profunda. A Bíblia vai dizer que quando ele se apresenta a Acabe, ele vai dizer: vive o Deus de Israel, cuja a presença eu estou. Ele não vai dizer cuja presença eu estive. Ele vivia diante da presença de Deus. Ele está dizendo para Acabe: Acabe, eu estou aqui me apresentando a você, mas eu tenho intimidade com Deus, eu vivo com Deus, eu caminho com Deus, eu tenho aliança com esse Deus, coisa que você não tem, porque você levantou altares estranhos em Israel. Você permitiu com que essa nação se curvasse diante de pseudos deuses, e agora vem o juízo de Deus sobre essa nação, e vem o juízo de Deus sobre você. E a Bíblia diz que então Elias libera uma palavra, dizendo que não haveria de chover, e nem orvalho cairia sobre a face da terra, senão segundo a sua palavra. E a Bíblia diz que as palavras do profeta do Senhor pareceu bem aos olhos do Senhor, e Deus assina embaixo, e Deus decreta. A Bíblia diz que então veio aquela seca. Então o cenário aqui é de sequidão, mas no meio da nação de Israel não tinha só os rebeldes, existiam também os homens e mulheres que ainda não tinham se curvado diante de Baal e de Azera. Havia homens e mulheres que viviam diante da face de Deus, como Elias assim vivia. Era uma minoria? Poderia ser, mas quando tudo falta na terra, Deus nos mostra que a crise não limita a provisão de Deus. Quando tudo falta na terra, a crise não limita a provisão do céu, porque estava faltando chuva, estava faltando água, orvalho não caía, uma sequidão tremenda estava acontecendo, mas Deus sabia como sustentar os seus fiéis, e foi isso que aconteceu com o próprio Elias, e vai acontecer subsequente a esta mulher, a esta viúva de Serepta. Então, quando nós olhamos esta passagem bíblica, nós aprendemos algumas coisas. Deus não depende do cenário para sustentar quem depende dele. A pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite é: você está dependendo de quem? De quem e de quê? Porque esta pergunta define muita coisa na nossa vida. Essa pergunta define muita coisa no processo. Porque Deus, Ele é um Deus provedor. Ele age com seus milagres, com as suas ações, mas Ele sustenta quem depende dEle, não quem depende do homem. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que muitas vezes nós estamos dependentes do homem demais. Estamos dependentes demais de uma situação, de uma porta, de algo que a gente pensa que aquilo vai solucionar o nosso problema, sendo que na verdade a fonte do nosso milagre, a fonte da nossa vitória é o Senhor, o nosso Deus. Eu quero declarar isso para o seu coração: não deixe de depender do Senhor, não deixe de confiar no Senhor, dependa dEle, porque quem depende de Deus, no momento certo o Senhor vai agir e vai intervir nessa sua história com um milagre, com uma provisão. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, à luz desse texto do capítulo 17, é que Deus sustenta Elias em meio à seca. Seca esta que o próprio Elias vai declarar, seca esta que o próprio Elias vai verbalizar, e o Senhor vai fazer acontecer. Deus manda Elias se esconder junto ao ribeiro de Querite. E eu acho interessante que a etimologia da palavra Querite significa deixar do tamanho certo.
O significado da palavra querite, no original, dá o sentido de forma, colocar no tamanho certo, deixar do tamanho certo. Às vezes Deus permite a gente ir para os querites da vida, mas é porque Deus quer lapidar a gente, é porque Deus quer tratar a gente, é porque Deus quer moldar a gente. E Deus leva o profeta para o querite. Era um homem de Deus, era um homem que vivia diante da face do Senhor. Mas não é porque você é um homem e mulher de Deus que você não precisa de tratamentos de Deus, que você não precisa de Deus lapidar você, de Deus trabalhar você para você viver milagres ainda maiores. Irmãos, Deus sabe como trabalhar na gente, Deus sabe como mexer na nossa estrutura, Deus sabe aquilo que é defeito em nós e que Ele precisa mexer na gente para a gente melhorar, para vivermos o que Ele tem para a nossa vida. E Deus manda Elias se esconder onde? No ribeiro de Querite, no lugar da forma, no lugar onde Deus nos molda, no lugar onde Deus trabalha na gente. Ali onde ninguém o procuraria, vai ser o lugar onde Deus o sustentaria. Deus conhece o lugar da preservação, porque quando Elias, ele chega para Acabe dizendo, não vai chover e nem orvalho vai cair, irmãos, ele criou uma briga com a liderança de Israel. Elias está gerando uma crise aqui com o próprio rei. Então ele precisava viver um tempo de esconderijo, um tempo que para ele era de esconder, mas para Deus era preservação. Nem sempre a provisão está na evidência, nem sempre a provisão de Deus está naquilo que é evidente, nas evidências, porque às vezes a gente quer evidência, a gente quer viver as evidências, a gente quer viver coisas palpáveis. Às vezes a provisão de Deus está num lugar secreto. Às vezes a provisão de Deus vai estar no esconderijo. Às vezes a provisão de Deus vai estar no lugar onde ninguém está vendo, onde ninguém enxerga, onde ninguém vê. Eu quero declarar isso para o seu coração. É lá no querite da tua história que Deus vai fazer a provisão acontecer. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Deus está te sustentando, Deus está te mantendo, te preservando. O lugar que parece esconderijo hoje, pode ser o endereço da provisão que você vai viver amanhã. Então não questione a Deus. Senhor, mas por que o Senhor permitiu eu viver isso? Eu estar nesse lugar, eu estar nessa geografia. É o querite de Deus. Deus sustenta Elias em meio à seca. A Bíblia vai dizer que então Deus usa fontes improváveis para prover a vida, o milagre na vida de Elias. No verso 6, a Bíblia diz, no verso 4, que o Senhor vai dizer para ele: você vai beber do ribeiro, você vai beber da água do ribeiro, mas eu vou ordenar aos corvos que te tragam alimento todos os dias. A Bíblia diz que os corvos sustentavam Elias, e ele foi e fez conforme a palavra do Senhor, e foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E no verso 6 a Bíblia diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Repita comigo: pão e carne à noite, pela manhã, à noite e pela manhã. Olha o cuidado de Deus aqui, irmãos. Deus usa às vezes as fontes improváveis da nossa vida para prover para nós. Às vezes você está esperando o seu milagre, a sua provisão vir de uma situação, e Deus vai mandar outra. Você não imagina o que era alguém ser alimentado por um corvo. O corvo, por exemplo, ele é uma ave de rapina. Para um hebreu, para um judeu, esta ave era considerada imunda. Quem tocasse nela, ou por ela era tocado, era considerado imundo. Mas olha o que Deus faz para prover para Elias. Deus quebra protocolos, Deus quebra leis cerimoniais,
E Deus agora dá uma ordem para o corvo, dizendo: você vai pegar pão e carne e vai trazer para o profeta. Mas aí tem uma pergunta: peraí, Israel estava em seca, estava tudo seco, estava tudo em crise, e de onde vinham esses pães? E de onde vinham essas carnes? De onde vinham esses alimentos? Alguns estudiosos vão sugerir, não é uma afirmação, mas eles vão sugerir que esses corvos, eles furtavam esses alimentos da mesa de Acabe e de Jezabel. E quem era Acabe e Jezabel? Os inimigos número 1 do profeta, e os inimigos número 1 de Deus. Quem sabe você não está entendendo nada, mas eu vou descer um nível aqui para você entender. Eu não sei como Deus vai mandar provisão, mas quando Deus quer prover para alguém que é fiel, Deus tira até da mesa do ímpio, Deus tira até da mesa do rebelde e leva para você lá no ribeiro para te sustentar. Alguém recebe esta palavra aí? Diga glória a Deus. Irmãos, quem era Jezabel? Era a mulher maligna que estava desviando a nação de Israel. Acabe, o marido dela, um rei frouxo, que agora também estava debaixo dessa rebeldia. Eu não sei como esses corvos acharam esses pães, acharam essas carnes, eu não sei, mas a Bíblia diz que eles traziam pão e carne. Mas uma coisa é certa: o sustento do profeta estava diante dele, a provisão do profeta acontecia diante dele. Eu não sei, meu irmão, nesta noite como você entrou aqui. Eu não sei se você está vivendo um tempo de escassez, de crise na sua vida, mas eu quero declarar isso para você: Deus vai criar meios e situações, mas morrer no ribeiro você não vai, morrer no Querite você não vai, morrer no deserto você não vai. Mesmo que Deus tenha que dar ordem para o corvo: tira da mesa de Acabe, tira da mesa de Jezabel, tira da mesa do rebelde, mas sustenta o meu profeta, sustenta os meus fiéis. Eu quero declarar algo para você aqui nessa noite: vale a pena ser fiel ao Senhor. Alguém acredita nesta palavra? Se você crê, aplaude e glorifica Jesus. O mesmo animal considerado impuro se torna instrumento de sustento. Não me pergunte como, mas escute aqui: Deus vai fazer. Não me pergunte como será, de que maneira, porque às vezes a gente pensa, irmão, que Deus vai fazer do nosso jeito. Às vezes a gente quer ditar regras para Deus. Não, Senhor, o Senhor tem que fazer assim, eu creio que o Senhor vai fazer assim, porque se o Senhor não fazer assim, não vai ser Deus. Irmão, Deus vai vir na contramão da lógica, Deus vai vir contrariando tudo, mas a provisão de Deus está de pé. O profeta não imaginava, mas já estava tudo preparado. Eu quero que você entenda uma coisa: o seu amanhã, a provisão para o seu amanhã, já está tudo preparado. Alguém recebe isso? Diga glória a Deus. Já está tudo organizado. Então entenda, Deus usa fontes improváveis para prover. Quem sabe Deus vai usar uma fonte improvável, alguém improvável, um lugar improvável, um negócio improvável, uma situação improvável, mas ali está escondido o milagre que Deus tem para a sua vida. Ali estará escondido o milagre que Deus tem para a sua casa. Deus não precisa de fontes naturais, Deus não precisa de fontes humanas, Deus não está preso à lógica do homem, à maneira do homem. Quando Deus é o provedor, até o improvável se torna a provisão de Deus. E quantos podem glorificar a Deus por esta verdade? Diga glória a Jesus. Agora entenda outra coisa que eu aprendo aqui: a provisão de Deus, irmãos, ela é progressiva. Ela não é uma provisão estocada, ela é uma provisão progressiva. Repita comigo: provisão progressiva. No verso 7 a Bíblia diz que sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido na terra. Perceba uma coisa: Deus pega o profeta e diz: você falou com Acabe?
Deu a ordem que não vai chover? Ok, agora eu vou te sustentar. Vai para o ribeiro do Querite, beba do ribeiro, os corvos vão trazer alimentos para você. Mas a Bíblia diz que aquele lugar que Deus enviou ele, aquele lugar que Deus o inseriu ali por um tempo, agora está seco. Agora vai se secar. Agora não vai ter água mais. E o que é que eu aprendo aqui? Isso não significa que Deus falhou. Como que Deus envia o homem para o ribeiro e agora o ribeiro seca? Porque às vezes a gente tem essa mania, irmãos. Porque Deus prometeu, a fonte nunca vai secar. Irmão, tem hora que Deus vai fechar uma fonte aqui para abrir outra maior. Alguém pegou lá. Às vezes o ribeiro vai se secar aqui, porque tem um ribeiro secando aqui, mas tem um oceano aberto para você lá. Oh, glória a Jesus. Aí você não entende por que essa porta fecha, por que essa situação agora o que era bênção agora já não é mais. É porque Deus tem coisas maiores. Olha para esse irmão e diga assim: tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Não questione Deus, descansa no trabalhar de Deus, confia no trabalhar de Deus. Isso não significa que Deus falhou, significa que Deus está fazendo o que com o profeta? Pega isso aqui. Deus está mudando o nível da provisão. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus vai mudar o nível da provisão. Espera aí, era o ribeiro, eram corvos que traziam carne e pão todo dia pela manhã e à noite, mas agora o ribeiro se seca. A Bíblia não diz que o corvo não trouxe mais, mas eu imagino que o corvo foi dar outras voltas. O profeta precisava levantar daquele lugar para viver outra provisão, para viver outra dimensão de milagres. Você sabe qual é o problema, irmãos? É que às vezes o ribeiro seca, às vezes a gente fica ali vivendo aquela provisão de Deus, é o corvo trazendo pão, é o corvo trazendo carne, e a gente está confortável, conformado. Aí Deus tem que fazer o ribeiro se secar, para a gente entender que é hora da gente levantar e ir para o próximo nível, e ir para a próxima estação, e ir para o outro nível de milagres. Então entenda isso: Deus não sustenta dependentes de fontes, mas Deus sustenta aqueles que são dependentes de relacionamento com Ele. A questão é que nós estamos muito carentes e dependentes de fontes, que a gente deixa de depender da maior fonte, que é Deus. O nosso relacionamento com Deus é a fonte que vai sustentar os milagres improváveis de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é sobre coisas, não é sobre portas, é sobre níveis de relacionamentos mais profundos com o Senhor. E é isso que nós vamos entender aqui. Deus não sustenta dependências de fontes, mas de relacionamento. Quando uma fonte seca, quando uma fonte ela para de jorrar, quando uma fonte termina, é porque Deus já preparou algo muito maior, algo muito mais grandioso. Entenda isso, irmão. Quem sabe você está aqui hoje dizendo: pastor, por que não está dando certo isso? Por que eu não estou vendo fluir? É porque tem algo maior que você precisa se levantar. Se você ficar, você não vai viver. Se Elias não saísse do Querite, ele não ia viver outros milagres. Será que Deus vai ter que permitir a fonte secar, o corvo parar de trazer pão e carne, para você entender que Ele tem um próximo nível para você? Que Ele tem uma próxima estação, um próximo milagre mais extraordinário? Deus não fecha uma fonte sem já ter aberto outra. Se Deus fechou aqui, é porque tem outras fontes abertas. Quantos creem? Diga glória a Jesus por isso. Agora, a Bíblia diz que então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te agora e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eu tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente.
Irmão, perceba, tem horas, com todo temor e tremor, eu olho para Deus e falo: Senhor, o Senhor é sem palavras. Olha o contexto. Israel estava vivendo uma sequidão, o profeta estava dependendo de corvos e do ribeiro. Agora o ribeiro seca, o corvo, quem sabe, desaparece, e Deus olha e fala: vai a Serepta, que é em Israel, e lá tem uma viúva que vai te sustentar. Uma viúva, no contexto de Israel, nesse tempo aqui, era uma mulher sozinha, e a Bíblia vai dizer que estava só ela e o filho dela, vivendo também uma seca. Irmão, dá para entender Deus? Dá para entender o agir de Deus? Não dá. Se você entender, você vai ficar louco. Mas obedeça, que no final você vai ver que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que ele se levanta e vai a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traga-me um pouco de água para que eu beba. E quando ela foi buscar, a Bíblia diz que ele chamou e disse: traz-me agora um bocado de pão na tua mão. Irmão, alguém que está de fora da cena, só vendo a cena de fora, vai olhar e vai dizer: mas que profeta mais folgado. Não é não? Imagina, irmão, você está lá na sua casa, não tem água, não tem nada, não tem, está seca, terrível, e eu chego e falo: eu quero água e eu quero pão. E a única coisa que você tem é um bocado de farinha para você comer, o seu filho comer, e depois vocês morrerem. Tem horas que Deus vai nos pedir coisas, tem horas que Deus vai exigir algumas ações, alguns posicionamentos da gente, que às vezes a gente vai falar: é loucura, mas é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia vai nos dizer aqui, que então, ele pede o punhado, um bolo, ele pede um bocado de pão, e a Bíblia diz que ela olha e diz: eu só tenho uma farinha de panela, uma farinha numa panela, eu só tenho um pouco de azeite numa botija, eu só tenho isso aqui, para depois eu comer, e o meu filho comer, nós comermos, e depois nós morrermos. Mas a Bíblia diz lá no verso 13, que Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim, um bolo pequeno para mim, e traz aqui para mim fora, e depois você fará para você e para seu filho. Aí no verso 14 ele vai liberar uma palavra para ela, dizendo: porque assim diz o Senhor. Ele coloca Deus na frente, ele fala: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha que está lá na tua panela, ela não vai acabar, e o azeite que está na tua botija não vai terminar. Percebam isso, uma viúva só tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite. E o que eu aprendo aqui? Que a provisão começa quando ela decide confiar e obedecer. Você quer viver o milagre de Deus, a provisão de Deus? Será que não está na hora de você decidir obedecer? Será que não está na hora de você decidir confiar em Deus? O pouco na mão do homem pode se tornar escassez, pode falhar, pode perecer, mas o pouco nas mãos de Deus é multiplicado. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ela vai lá, prepara, o profeta come, o profeta bebe, e a Bíblia diz que a ordem de Deus através do profeta foi esta: não vai faltar nem farinha na panela, nem azeite na botija, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E a Bíblia diz: e foi ela e fez conforme a palavra
de Elias. A Bíblia não vai dizer que ela fez conforme a palavra de Deus, ela fez conforme a palavra de... Eu aprendo uma coisa aqui, irmãos. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Está na hora da gente voltar a acreditar naquilo que sai da boca dos profetas de Deus, dos homens de Deus. Eu estou falando homens de Deus, eu não estou falando de profeta de Araque, não. Estou falando de homens de Deus, homens que têm vida no altar de Deus. Ela fez conforme a palavra de Elias. E a Bíblia diz, olha só o milagre que aconteceu. Coloca o verso 15 aí para mim, de 1 Reis 17. Coloca 1 Reis 17, o verso de número 15. Coloca para mim 1 Reis 17, 15. Vamos lá? Olha o que o texto vai dizer. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa. Era para você estar dando glória a Deus. Olha o que o texto vai dizer: muitos dias. Perceba que a palavra que ela vai dizer para o profeta é: eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha na panela, eu vou comer, o meu filho vai comer, nós vamos comer e vamos morrer. Mas por causa da sua obediência, da sua fidelidade, da sua confiança que ela vai ter em Deus e no homem de Deus, a Bíblia diz que ela comeu por muitos dias. A provisão começa quando a fé, ela vence o quê? O medo. Quando a fé vence o medo da última refeição. Está na hora de você colocar essa fé para funcionar. Está na hora de você colocar essa fé para agir, porque o provedor não falha, ele sustenta até o fim. No verso 16 a Bíblia diz que da panela, coloca o verso 16 aí para mim agora, o verso 16, olha só o que o texto vai dizer: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Coloca mais. Conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Levante a sua mão assim para o céu. Eu quero profetizar: o azeite não vai parar, o azeite não vai acabar, a farinha não vai terminar, porque você está debaixo de obediência, você está debaixo da promessa, você está debaixo da palavra de Deus, você está debaixo de uma palavra que te sustenta até o fim. A farinha não acabou, o azeite não faltou. Todos os dias durante aquela crise, Deus proveu. E olha só, Deus não proveu só uma vez. Quando nós olhamos isso aqui, nós vamos aprender isso. Deus não proveu só uma vez. O sustento de Deus aqui foi contínuo. Eu quero liberar isso para o seu coração em nome de Jesus. O que Deus vai liberar ainda esse mês na sua vida, não vai ser só para esse mês, vai ser para meses. Alguém pega essa palavra? Eu estou liberando palavras proféticas. O que Deus vai liberar hoje aqui sobre a sua vida, a bênção que Ele vai liberar, vai ser para o resto do ano, vai ser para o resto dos dias. Deus não é só o Deus da provisão pontual, Ele é o Deus que sustenta diariamente. Diariamente, diariamente você pode glorificar a Deus e servir a Ele nesta noite. Se você quer no Deus da provisão, faça o barulho que Ele gosta, faça barulho que Ele adora. Oh glória, vamos aplaudir e glorificar a Jesus. E eu concluo esta palavra. Elias aprendeu o quê? Primeiro, repita comigo: a seca não impede Deus. Estou vivendo uma seca, pastor. Não vai impedir Deus, não vai impedir a ação de Deus, não vai impedir o agir de Deus. Outra coisa que Elias aprende é que a fonte não é fixa. Irmão, diga assim: a fonte não é fixa. Guarda isso na sua mente. A fonte não é fixa.
A fonte de Deus se move. A fonte de Deus anda. A fonte de Deus te direciona. E a terceira coisa, o provedor não falha. Levante a sua mão para o céu e diga assim: o meu provedor não vai falhar. Diga: o mesmo Deus que sustentou Elias vai me sustentar hoje, vai me sustentar amanhã. Eu quero que você levante as suas mãos e diga assim: a crise vai passar, a fonte vai mudar, mas o provedor vai permanecer fiel. Quem crê, diga glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Pode aplaudir a Jesus. Diga bem forte: o meu provedor não falha. Diga: o meu provedor não falha. Fale isso para Satanás, que está no canto da cena da sua vida, quem sabe rindo, e esperando você espernear, chorar, lamentar. Diga para ele: eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero orar por você agora, que precisa viver a provisão de Deus, não só de recursos, mas em todas as áreas da sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida espiritual, no seu ministério. Porque uma coisa, irmãos, nós somos dependentes de Deus, nós dependemos do agir de Deus, nós dependemos do favor de Deus, e Deus está dizendo: vocês têm acesso ao meu favor aqui nessa noite. Você pode sair do seu lugar, você que precisa viver uma provisão de Deus, um agir de Deus, um milagre de Deus. Eu quero orar com você aqui à frente. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Pode vir glorificando a Deus. Venha rápido. Você crê que Deus tem milagres para a sua vida aqui nessa noite? Eu queria pedir, cadê os pastores aqui? Os pastores, quem está de pastor aqui hoje? Só o pastor Juscelino? O pastor Isaac está ali tocando. Chega mais aqui, irmãos. Chega mais aqui. Vocês podem chegar mais aqui? Isso, chega mais. Chega mais. Tem o pastor Donizete também, pastor John Maico. Eu queria que vocês pegassem o azeite para mim, por favor. O óleo. Tem só uma aqui, mas pega mais, por favor. Providencia para mim aí. Eu quero cada pastor com uma botija dessa de azeite. Porque nós vamos ungir as mãos de vocês. Esta unção vai trazer multiplicação. Esta unção que vai ser colocada nas tuas mãos vai quebrar cadeias, correntes que estão fechando portas, que estão vai quebrar cadeados, vai quebrar. Eu quero profetizar, vai quebrar trancas que estão amarrando aquilo que Deus já determinou para você viver. Eu quero que os pastores, por favor, os pastores estão aí. Eu quero que você faça assim com as suas mãos. E nós vamos levantar um clamor a Deus agora. E esse clamor vai ser: Senhor, eu quero viver a provisão. Eu quero viver um milagre. Irmãos, eu preciso de uma provisão de Deus. E eu sei que muita gente precisa de uma provisão de Deus. Nós precisamos. Quero contar algo para vocês antes de nós orarmos. Essa semana eu recebi uma notícia, que depois eu falo detalhes, de algo muito bom para a igreja. Maravilhoso. Coisa poderosa. Mas olhando para a realidade é impossível. Até falei com os pastores que estavam dentro da sala comigo quando eu recebi essa notícia. Eu falei: irmão, se for do propósito de Deus, Deus vai prover. Irmão, se tem alguém aqui que já viveu milagres absurdos, se chama pastor Micael. Você também é um? Eu já vivi milagres assim, não sei como, mas aconteceu.
não sei de onde, mas veio. Vai ser assim com você também. Vai ser com a tua casa, vai ser com a tua família. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você agora. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, eu oro agora por esta vida, e você vai orar comigo com fé. Você vai clamar agora. Eu oro, ó Deus, por esta casa. Eu oro por esta família. Eu oro por este homem. Eu oro por esta vida que precisa viver, ó Deus, este milagre, esse milagre extraordinário, essa porta aberta, esta ação dos céus. Em nome de Jesus, Pai, arranca do nosso coração a incredulidade. Arranca do nosso coração, meu Deus, essa independência. Nós queremos ser dependentes do Senhor, porque aonde a dependência chega, o milagre, aleluia, ele chega. Ah, Senhor, nós somos dependentes. Onde a independência reina, o milagre se distancia. Meu Deus, nós somos dependentes do seu agir. Nós somos dependentes, meu Pai, da sua ação. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, trabalha do seu jeito, trabalha, meu Pai, da sua maneira, mas glorifica o teu nome na vida dos teus servos, glorifica o teu nome na vida deste homem, glorifica o teu nome através desta mulher, glorifica, Senhor, meu Deus, que testemunhos possam ser contados. Meu Pai, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que essa porta que está fechada, que está trancada, que está cerrada, ela venha se abrir agora, em nome de Jesus. Meu Pai, que aquilo que está travado, meu Deus, que contas que estão perdidas, que situações que precisam ser desembaraçadas, venham ser desembaraçadas hoje, em nome de Jesus. Pai, mova papéis, mova a mão do juiz, a caneta do juiz, o decreto do juiz. Reme calabácia, seja o advogado, seja o juiz do teu povo. Em nome de Jesus eu profetizo, em nome de Jesus, o milagre. Eu profetizo a vitória. Eu profetizo, ó Deus, o pouco vai se tornar muito. O pouco vai se tornar muito. Eu quero profetizar, ó Deus, uma unção de multiplicação nas mãos do teu povo. Meu Deus, onde essa pessoa tocar a mão, lá no trabalho, vai florescer, vai prosperar, em nome de Jesus. Sai, Satanás, sai da frente, sai do caminho, sai agora, sai agora. Honra a fidelidade, honra a fé, honra a confiança do seu povo, ó Pai, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus fiel, que sustenta, aleluia, porque o mesmo Deus que nos chama, Ele nos sustenta. Em nome do Senhor, eu profetizo a porta aberta, o milagre chegando, a provisão se materializando. Uri calabácia, o milagre surgindo, o milagre acontecendo pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos assim, diga assim: Senhor, eu sou grato pelo pão, pela carne, pelo corvo, pelo ribeiro, mas eu quero viver coisas maiores. Eu quero viver provisões maiores. Eu quero viver milagres maiores. Só quem deseja isso, diga glória a Jesus. Alguém pode aplaudir ao Senhor nesta noite?